Vamos para a palavra de hoje? Anote aí o tema da mensagem, você que está na internet, você que está no salão aqui, anote. É uma pergunta o tema de hoje. Como servir bem a Deus? Como servir bem a Deus? Tema de hoje. Vamos lá. Como servir bem a Deus? Versículo inicial é Tito, carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Como servir bem a Deus? Texto de abertura da mensagem. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Vamos ler? Vamos lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé que é dos eleitos. A fé é de quem? É dos eleitos, ou a fé de qualquer um? Qualquer um pode ter fé. Eu quero ter fé e pronto. É assim? É assim? Não, a fé é de quem? Dos eleitos. E o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Vamos orar ao Senhor. Altíssimo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais uma manhã estarmos aqui reunidos. Não só aqui fisicamente no salão, mas também virtualmente pela internet. Estamos, ó Pai, aqui oferecendo o nosso melhor, o nosso entendimento. Estamos oferecendo o nosso culto racional, juntamente com nossos irmãos espalhados no Brasil e no mundo. Muito obrigado, ó Pai, por toda essa audiência, por todos esses abençoados que têm se achegado, que têm crescido em conhecimento. Enfim, Pai, muito obrigado por todo esse mover que o Senhor tem feito. Meu Pai, nós queremos muito mais. Queremos ser mais enviados, queremos ter cada vez mais condições de libertar vidas da religião, libertar vidas do mundo, das obras da carne, das macumbarias, de tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti, mas que provém da carne, Pai. Então, Senhor, nós queremos aqui serem cada vez mais instrumentos para que vidas alcancem a revelação da Tua graça e venham descansar no conhecimento da Tua palavra. Muito obrigado por esses irmãos, ó Pai, que não medem esforços para que essa palavra corra. Irmãos, não só aqui que congregam fisicamente, Senhor, mas também que congregam virtualmente, que têm feito de tudo para que essa palavra corra, que têm distribuído o nosso material, que têm falado dessa graça, que têm divulgado o nosso site, que têm semeado nesse ministério. Pai, muito obrigado por tudo isto. Eu recebo que essa palavra continuará correndo poderosamente, para que mais e mais vidas alcance o descanso que só a Tua graça pode nos proporcionar. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eterno, ressuscitado. Amém. Igreja perfeita de Cristo, povo santo e amado, sem ruga, sem mácula, irrepreensíveis diante de Deus, mais do que vencedores em Cristo, abençoados com toda sorte de bênçãos. Nós temos sempre, abençoados, que buscar oferecer aquilo que há de melhor em nós para Deus. Sabe por quê? Porque Deus ofereceu o que havia de melhor nele, né? Ele ofereceu sua própria vida. A palavra diz que Deus se manifestou em carne, né? E ele veio para quê? Para derramar o seu sangue, para ser o Cordeiro perfeito, para retirar o pecado do mundo, como ele fez para a honra e glória do Senhor, né? Amém ou não amém? O Senhor ofereceu o melhor. Consequentemente, com o entendimento que nós temos da palavra, nós também temos que oferecer o nosso melhor. Nós sempre temos que buscar servir e servir bem, não é apenas servir. Olha, se você vai num restaurante, por exemplo, né, onde você é servido, você quer ser servido bem. Há uma diferença entre servir e servir bem. Você pode sentar lá na mesa, né, para fazer a sua refeição, você pode ser servido com frieza. Você vai ser servido, vai chegar um garçom lá, pum, 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 toma aí, blum, blum. Vai comer o quê? Você vai ser servido? Não, você vai ser servido. Mas você vai se sentir bem com isso? Você vai sair daquele restaurante e vai querer voltar? Não. Poxa, os caras servem com uma frieza, não olham no olho do cliente, não cumprimentam. Sabe? Isso é um servir, mas é servir mal, né? Com má vontade. Agora, quando você vai num restaurante e o garçom te olha no olho, te cumprimenta, olha, eu sou fulano, tal, estou aqui, vou te servir, né? O que o senhor quer? Tá bom, a comida tá boa, né? E como é que tá? O ponto tá certo, a bebida tá correta.
Você percebe uma atenção, né? Você percebe um bom serviço. E aí você quer o quê? Você quer voltar, porque você gostou do serviço. Aí, consequentemente, aquilo faz você até gostar da comida, mesmo que ela não seja tão boa, né? Você acaba gostando porque o serviço é bom. Por que eu estou falando isso? Porque o servir bem, ele traz coisas positivas. E o servir a Deus, abençoados, não, assim, eu estou fazendo uma comparação, uma metáfora com um serviço de restaurante que, em relação ao servir a Deus, isso aí não é nada. Só uma comparação assim vaga, só para a gente ter uma noção da importância que é você servir bem. Só que servir a Deus, abençoado, é infinitamente mais do que isso. Servir a Deus é algo, eu diria, na verdade, que servir a Deus é um privilégio. E privilégio para poucos. É um grande privilégio servir ao Eterno. Mas só que nós temos que ter isso em mente. Não é só servir, é servir bem. Servir com o nosso melhor. Tem que ser assim. Se não for o melhor, não está bom. Então tem que ser o melhor. E aí, é para isso que essa mensagem de hoje serve, para te mostrar biblicamente alguns passos e para que você entenda o que é servir a Deus e como fazer para servi-lo da melhor maneira possível. Você vê aqui, abençoado, que Paulo, ele diz o quê? Servo de Deus. Olha, abençoados, o apóstolo Paulo, ele foi escolhido de Deus para ser o precursor da doutrina da graça. Deus falou da graça para Abraão, falou do evangelho, né? A palavra diz que Abraão recebeu o evangelho. Mas quem recebeu da parte de Deus a incumbência de levar a mensagem da graça foi Paulo. E Paulo era o apóstolo que ensinava sobre a liberdade que nós temos em Cristo, né? Não é que ele fala? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele diz: permanecei firmes na liberdade. Ora, se Paulo foi o apóstolo, né, escolhido para defender e propagar a doutrina da graça, consequentemente pregar a liberdade que nós temos em Cristo, por que Paulo diz servo de Deus? Você vê? Ele fazia questão. Quando ele escrevia a carta, ele dizia: Paulo, servo de Deus. Se nós formos no texto em grego, nós veremos que essa palavra traduzida por servo, que vem do grego doulos, significa escravo. Olha que coisa. Olha a visão do Paulo. Logo ele que pregava a graça, que defendia a liberdade que temos em Cristo, ele se dizia escravo de Deus. Palavra forte, mas é. Essa palavra doulos, ela significa literalmente escravo. Mas ela também tem um sentido metafórico. Ela também se refere a uma pessoa que se dedica a outra, abrindo mão dos seus próprios interesses. Então, quando alguém se dedica, por exemplo, a uma outra pessoa, e ela abre mão dos interesses próprios para servir totalmente aquela pessoa, essa pessoa é doulos, é escravo. Não no sentido literal, né? Porque ser escravo tem aquele sentido, né? E tem esse sentido metafórico, ou seja, alguém que se dedica. Naturalmente, Paulo usou essa palavra nesse sentido, porque, na verdade, quem é de Cristo não é escravo de ninguém. Quem é de Cristo é livre. Mas quando você entende a importância de servir e servir bem, você se põe como escravo. Ou seja, você passa a servir, a se dedicar a Deus e à obra de Deus, abrindo mão dos seus interesses. Esse é o verdadeiro servir. Nós que estamos à frente de um trabalho, queridos, que somos líderes, não significa que nós somos melhores do que ninguém, não. Mas nós, por consequência dessa posição, acabamos sendo um espelho para quem acompanha, para quem cultua, para quem está submetido a essa palavra e ao ministério, né? Então, eu posso dizer para vocês, abençoado, da minha experiência, de abrir mão de muitas coisas para servir a Deus. Não sou melhor do que ninguém, não sou especial, nada disso. Mas eu quero passar para você, já que, pela minha posição, forçosamente eu sou um espelho para quem acompanha o ministério e cresce em graça conosco, quero que você entenda que na minha vida há muitas coisas que foram, assim, descartadas, sonhos, desejos, sabe, coisas grandiosas que naturalmente me fariam até muito felizes. Não que eu não seja feliz, mas eu digo assim, né? Coisas que se eu conquistasse, se eu alcançasse meus sonhos, eu, né, estaria muito feliz, né, com aquilo. Eu abri mão para ser feliz servindo a Deus. Com toda a luta, com toda a dificuldade, sabe?
Então, eu agradeço a Deus por isso, porque é um privilégio. O Senhor vai me dar o meu galardão. Percebe? Tudo bem, abrir mão de algumas coisas? Abrir. Mas eu vou ter o galardão. Então, nós temos que crer nisso. Eu procuro oferecer o meu melhor. Talvez não seja ainda o suficiente. Talvez não seja aquilo que eu quero. Eu quero oferecer muito mais a Deus. Mas dentro do que é possível, abençoado, eu ofereço o meu melhor. Abrir mão de algumas coisas? Abrir. Eu tenho alguns outros sonhos meus pessoais que eu pretendo alcançá-los, que o ministério não vai atrapalhá-los, né? Minha esposa sabe disso, né? Tantos sonhos, coisas que a gente conversa, que a gente deseja, que a gente tem, que são particulares, e que o ministério, eu tenho certeza, não vai impedir que sejam realizados. Mas há muitas outras coisas que não tem como ser realizadas por causa do ministério. Isso é o quê? É você servir abrindo mão dos seus próprios interesses. Porque se eu fosse observar os meus próprios interesses, eu não estaria aqui pregando. Porque nunca foi o meu ideal de vida. E eu nunca escondi isso de ninguém. Quantas vezes eu já falei isso? Se você ouvir nossas mensagens aí, provavelmente você vai ouvir eu falando isso algumas vezes. Nós temos aí quase 400 mensagens em áudio, né, disponíveis gratuitamente aí no site. Eu não estou aqui reclamando, tá, gente? Eu estou fazendo uma constatação apenas. Eu não reclamo porque eu sou muito feliz de pregar a graça, tá? Mas eu estou fazendo uma constatação para você entender o que é servir. Você não pode querer servir a Deus e ter os seus próprios interesses. Alguma coisa, meu irmão, se você quer servir bem, sinto muito, me perdoe o que eu vou falar. Mas segura as pontas, que eu vou falar. Se você quer servir a Deus bem, tem muita coisa que você vai ter que abrir mão na sua vida. E isso é servir a Deus. O resto é papo furado. A pessoa que quer servir a Deus, ela sabe, eu vou ter que abrir mão de alguns sonhos, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, vou ter que abrir mão dos meus próprios interesses para que eu seja o quê? Doulos, servo de Deus. Não é porque você está em graça que você não vai se colocar como servo, como um escravo. E é um privilégio ser escravo de Cristo. É um privilégio servir a Deus em espírito e em verdade. É um privilégio abrir mão dos seus próprios interesses para que sirvamos a Deus bem. Então, pessoal, esse é o primeiro ponto que nós temos que observar nessa manhã, é que para servirmos bem, temos que encarar o nosso chamado como escravos. Como alguém que se dedica a uma outra pessoa, no caso a Deus e ao seu reino, obviamente, né? E que abre mão dos seus interesses. Quando você entende que é isso que você tem que fazer para você servir a Deus, aí você está servindo a Deus de verdade e bem. É o primeiro ponto. Tá? Agora, quando você está cheio de desejos próprios, não, vou fazer aqui, vou assistir o culto ali, mas não quero saber de nada. Tem muita gente que é assim, até assiste, participa, gosta da palavra, mas não quer se envolver com nada. Não quer servir. Tudo bem, cada um que sou cada um, né? Não estou aqui para julgar e criticar ninguém, estou apenas fazendo, repito, uma constatação aqui. Há pessoas que gostam da graça, assistem e tal, mas não querem participar, não querem fazer nada, não quer se envolver. Por quê? Porque não quer ser doulos. Não quero, eu gosto, mas... Agora, o servo mesmo, como Paulo, que é o nosso espelho, né? Antes de tudo, Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. O Paulo, apesar de pregar liberdade, se dizia escravo. Essa é a primeira visão. Você quer servir bem a Deus? Abençoado, eu quero. Eu quero servir bem, eu quero ser um servo, sabe, assim, com destaque, eu quero ter o meu galardão. Você quer? Então, meu irmão, se ponha nessa posição. Caso contrário, esse é o primeiro ponto, né? Amém ou não amém? Está claro isso aí? Por que Paulo se dizia escravo? Por que Paulo se dizia servo? Porque Paulo tinha um entendimento, meu irmão, da importância e do privilégio que é servir a Deus. É um privilégio muito grande. Mas você tem que ter isso em mente. Para você servir a Deus bem, você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Talvez não de tudo da sua vida, mas de alguma coisa você vai ter que abrir mão para você servir bem a Deus. Abençoados, antes de qualquer coisa, é bom nós entendermos também que servir a Deus não tem absolutamente nada a ver com seguir ordenanças de homens. Muitos pensam que servir a Deus é isso. Na minha congregação lá, o pastor diz que não pode cortar o cabelo. Mas corta um pedacinho, vai ficar bonito. Não posso. Ele acha que está servindo a Deus.
Não, meu pastor disse que tem que ser essa roupa assim, isso é servir a Deus. Meu pastor disse que eu tenho que ir no monte sacrificar e buscar poder, isso é servir a Deus. Não. Servir a Deus não tem nada a ver com seguir ordenanças de homens. Nada a ver. Mateus 15, 8 e 9. Você que está na internet assistindo, meu irmão, acha que servir a Deus e seguir ordenanças, mandamentos que homens criaram, proibições, imposições, isso não tem nada a ver com servir a Deus. Mateus 15, versículos 8 e 9. Veja que Jesus de Nazaré, falando algo bem interessante. Olha só o que ele diz. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios. Mas o seu coração, como é que está? Longe de mim. Hã? Quantos estão nessa situação hoje, hein? Tem gente aí que só quer saber de showzinho gospel. Né? Sou servo de Deus, é? Vamos orar pelo nosso irmão que está precisando. É. Vamos estudar a palavra, estudar a graça. É. Vamos para o show gospel, opa! E dança, e pula, e canta. E Deus, ó, está longe. Pensa que servir a Deus é pular no show gospel? É? Vai nessa. A boca fala de Deus. Vai no show gospel, né? Canta a Deus, né? Deus, louva a Deus. A boca fala, mas o coração? O coração é mente, né? A mente, ó, tá longe. Quer idolatrar o ídolo lá, né? Depois fala mal do católico, né? O evangélico idolatra o ídolo, depois fala mal do católico. Diz que o católico é idólatra, mas o evangélico está idolatrando o ídolo lá, né? Com isso, quando não é pastor famoso, né? O pastor famoso vai estar em tal lugar, vai lá idolatrar o pastor famoso. É, meu irmão, tá séria a coisa aí fora. O povo que se diz de Deus, fala de Deus à beça. Mas a mente, o coração, está longe. 9. Mas em vão me adoram. Hã? Hein? Ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Percebe que os preceitos dos homens fazem o povo adorar a Deus à toa, em vão, não tem efeito nenhum. Mas o abençoado quer dizer então que quando alguém está aparentemente adorando a Deus por meio de doutrinas que homens inventaram, isso não tem efeito nenhum. Galardão, zero. Deus não tem nada a ver com isso. Não, mas o pastor mandou eu usar, o pastor mandou eu fazer, porque no estatuto da minha denominação diz que é assim. Não interessa o que diz o estatuto da sua denominação, meu irmão. Interessa o que diz a palavra. Porque se você está servindo, ou acha que está servindo e adorando a Deus por meio de preceitos de homens, como é que você está adorando ali, ó? Em vão. Então, entenda isso. Servir a Deus não tem nada a ver com servir mandamentos de homens. Mandamentos de homens fazem com que as pessoas adorem a Deus em vão. Falam de Deus, mas a mente está longe. Porque, meu irmão, se a mente não está na palavra, está longe. Porque a maioria aí fora, a mente está na doutrina da igreja. Não, a minha doutrina diz, mas não é a sua doutrina, é a Bíblia. E se a sua doutrina negar a Bíblia? Ainda assim você vai continuar? Muitos continuam. Quantas vezes já ouvi isso? Pessoa com a carne ativada contra a graça, pode me mostrar na Bíblia que eu não aceito. Já ouviu tantas vezes isso, né, pastor? Hein, pastor Denevan? Quantas vezes já ouviu isso aí? Não, tudo bem, está me mostrando aí, mas eu não aceito. Por quê? Porque a boca fala de Deus, mas a mente está longe. Não quer nada com a palavra. Isso não é servir a Deus. Colossenses 2, 20 e 22. Até o 22, né? Colossenses 2, do 20 ao 22. Servir a Deus não tem nada a ver com cumprir ordenanças de homens. Colossenses 2, 20. Se, pois, estás mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo. Quem aqui está morto com Cristo? Amém, né? Por que vos carregam ainda de ordenanças? Olha Paulo perguntando. Como se vivesses no mundo. Tais como?
Você vê que as ordenanças fazem você viver no mundo. Né? O sistema religioso fala que a igreja que prega a graça é a igreja mundana, que deixa tudo. Não, a igreja mundana é a deles. Porque eles fazem as pessoas viverem mandamentos de homens. Isso é mundanismo. Aí diz aqui, ó, não toques, não proves, não manuseies. 22. As quais coisas todas o quê? Perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Esses preceitos, mandamentos, ordenanças criados por homens, isso não tem efeito nenhum. Aliás, positivo, não tem efeito negativo. Afasta você de Deus, afasta você da palavra genuína. Faz você servir ou achar que está servindo a Deus por meio de mandamentos. E aí, a boca da pessoa fala de Deus, mas o coração está longe. Então, o primeiro ponto que nós vimos, quer servir bem a Deus? Coloque-se como escravo. Mas no melhor sentido da palavra. Segundo lugar, entenda, você não tem que servir a Deus por meio de mandamentos de homens. Por isso que nesse ministério não há mandamentos de homens. Amém ou não amém? Então, eu quero mostrar para os abençoados mais algumas dicas, né? Que a palavra nos dá, alguns caminhos que a palavra de Deus nos mostra, para que nós venhamos oferecer o melhor serviço possível. Vamos ver aí, abençoados? Anote aí, então, número 1. Para servirmos bem a Deus, precisamos servi-lo com o entendimento. Isso aí é fundamental. É o primeiro ponto. Quer servir bem a Deus? Eu quero, abençoado. Sirva-o com entendimento. Versículo muito conhecido aqui no nosso ministério, graças a Deus. Se você ainda não leu, está aí na internet, vai ler agora. Romanos 7, 25. O tema da mensagem é como servir bem a Deus. Então você já viu, primeiro você tem que se colocar como um servo de Deus. Esse é o primeiro ponto, eu sou servo de Deus. Naturalmente, sendo servo de Deus, você vai ter que abrir mão de alguma coisa na tua vida para servir bem a Deus. Depois você viu que não é por meio de mandamentos de homens. Os mandamentos de homens só nos afastam de Deus. Agora, o primeiro ponto dessas, entre aspas, dicas, né, que a palavra nos dá. Número 1, para servir bem a Deus, tem que servir com entendimento. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. De modo que eu mesmo, Paulo falando, né, com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. A carne quer sempre cometer o pecado, ou seja, a carne quer sempre errar o alvo. Mas com a mente, com o entendimento, nós servimos a Deus. Abençoados, como nós já vimos, não é por meio de ordenanças de homens. Também não é por meio das obras da lei. A palavra diz que os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. As obras do antigo pacto. Também não é por meio do duro trato do corpo. Fazer um jejum aqui de 3 semanas, vou servir a Deus com esse jejum. Isso não existe. Eu vou subir um monte de joelho, vou chegar lá com meu joelho todo ensanguentado. E vou descer rolando, vou chegar tudo quebrado lá embaixo. Quanto mais arrebentado, mais Deus vai se agradar de mim. Mentira. Vou andar de joelho no salão da igreja, vou rodar. Eu já vi isso, gente fazendo isso. Eu estou falando aqui porque eu já vi. Fazer aqui um propósito. Que propósito, irmão? Eu vou orar de joelho, rodando no salão aqui da igreja durante 10 voltas. E aí vai o irmão andando de joelho na igreja e roda. E fazendo vãs repetições, né? E reza o Salmo 91, e reza o Salmo 23. Aí volta para o 91 de novo. Aí depois reza o Pai Nosso. Aí quando acaba o joelho, está todo em carne viva. Aí ele está todo orgulhoso. Aí meu joelho, como é que está? Tu acha que você servir a Deus, filho? Tá bom. Servir a Deus é aqui, ó, com entendimento. Não é por mandamentos. Você não precisa de mandamentos. Vocês já viram eu dar algum mandamento aqui? Ó, vista-se assim, faça assim, ande assado. Não, eu só prego a palavra. E aí você vai pegar o entendimento que o Espírito põe no seu na sua mente, né? Você vai pegar esse entendimento e vai viver por ele. Não tem que ninguém mandar você fazer isso ou aquilo ou desmandar. Porque não é por mandamentos de homens. É pela revelação da palavra. É com o entendimento que servimos a Deus. Então nós servimos a Deus com o entendimento ativado na palavra. A palavra falou, entrou no seu coração, você vive o que está no seu coração. Ponto. Você não tem que ter, tem um estatuto aqui que diz que é assim, e o pastor ali falou que é assado, não importa. O importa é o que a Bíblia diz. Então, quer servir bem a Deus? Número 1, sirva a Deus com entendimento. Esse é o primeiro passo, entendimento. A palavra se revelou para você? Amém. A palavra iluminou o seu entendimento? Então, viva a palavra. Segundo ponto, quer servir bem a Deus? Sirva com zelo.
Zelo. Posso falar uma coisa aqui que parece contraditória? Mas eu vou ter que falar. Segura. Vocês sabiam que eu invejo, mas que isso, apóstolo? Isso aí é inveja obra da carne. Pois é. Eu invejo as pessoas religiosas. Mas eu vou explicar, calma, não fica escandalizando não que eu vou explicar. Mas como assim, abençoado? Os caras estão debaixo de maldição, pregam uma palavra maldita, misturando lei com graça, e bota o povo para ser enganado, e rouba o povo. Como é que você tem? Eu vou explicar. Não é dos líderes, não é da mensagem. Eu admiro a dedicação do religioso. Dedicação esta que em graça, para muitas pessoas, é pífia. Quisera eu que as pessoas, que todas, não são todas, obviamente, mas eu gostaria muito que todas as pessoas que ouvissem a graça, recebessem a graça e tivessem um desempenho tão bom, ou até maior, que na verdade deveria ser maior, do que um religioso. Porque o religioso, meu irmão, não tem tempo ruim. O líder falou, ele está lá. Tem que fazer, ele faz. É o jejum, ele faz. Tem que, 6 horas da manhã no pé do monte para subir, o cara está lá. E às vezes tem trabalho, o cara não quer saber, falta trabalho, tem curso, não quer saber de curso, ele está lá. Mas isso é fanatismo, abençoado. Depende, meu irmão. Eu prefiro ver isso como dedicação. Agora, infelizmente, como Paulo diz, né, no capítulo 10 da carta aos Romanos, no versículo 2, Paulo diz que o zelo do religioso é sem entendimento. Mas, abençoados, nós que temos entendimento, tínhamos que ter um zelo ainda maior. E esse zelo, em graça, porque o povo confunde graça com libertinagem. Eu até entendo, e também não me entenda mal de eu falar isso, mas eu até entendo quando alguns pastores e líderes aí fora que dizem que pregam a graça, começam a misturar. Note, não estou dizendo que eu aceito e acho certo. Estou dizendo que eu até entendo o motivo do camarada. Porque, por exemplo, tem ministério que pregava a graça, que hoje em dia está dizendo que salvação se perde. Sabia? Tem um ministério aí. Pregava a graça uns anos atrás aí, estava indo bem. Agora o líder começou a perder membro lá, começou a acontecer uns negócios lá e tal, e algumas pessoas descobriram a verdade sobre o dízimo, e o cara começou a ficar desesperado. Estou perdendo membro, estou perdendo dinheiro, agora está pregando na internet que salvação se perde. Mudou. E teve uma irmã que falou comigo, uma abençoada que era desse ministério, falou, ô Cristiano, tem gente que está lá que sabe que a graça está fermentando, mas está lá porque ela tem amizade, tem não sei o quê. Você vê que visão, né? Eu ficar atrás de amizade? Amizade? Eu quero é Deus. Eu quero é Deus. Deus em primeiro lugar. Tem pastor aí, tem um que prega a graça, diz que prega, né? Mistura várias coisas, mas diz que prega. Ele diz que no arrebatamento tem eleito que vai ficar. Mas prega a graça. Primeiro, todos nós vamos ficar, porque essa terra é nossa, quem recebe aí? Né? O arrebatamento é só já explicamos isso aqui muitas vezes, né? O arrebatamento é só uma reunião de recepção, né? O Senhor vai nos arrebatar para nos encontrarmos com Ele nos ares. Esse aí é um outro assunto, já falamos disso, vou voltar nesse assunto depois. Mas o fato é que esse apóstolo aí, para amedrontar o povo, faz o quê? Olha, meu irmão, nós estamos em graça, mas tem eleito que vai ficar. E vai ter que a batalha do Armagedon, vai pegar a espada e lutar com o diabo. Aí o pessoal está em graça, mas fica com medo. Ih, rapaz, tudo bem, eu estou em graça, mas se eu demole eu fico. É assim que esses caras vão mantendo o povo preso. Meu irmão, eu digo para você uma coisa, jamais neste ministério haverá esse tipo de coisa. Quem quer servir, vai servir na verdade. Quem quer confundir graça com libertinagem, que confunda. Depois vai dar conta a Deus. Não tenho nada com isso. Eu tenho a minha consciência absolutamente tranquila de pregar a verdade. Agora, se você está aí na internet assistindo para você graça libertinagem, eu nunca preguei isso. Então,
Você está compreendendo? As pessoas não servem a Deus com zelo, meu irmão. Olha, a única coisa, repito, que eu admiro no meio dos religiosos é o zelo que eles têm. É a única coisa. Não admiro a palavra, acho horrível a maneira como eles abordam a mensagem do Evangelho, misturam lei com graça, tudo isso é terrível, está debaixo de maldição, é horrível. Mas o zelo que esse povo tem é tremendo. E você que está em graça, nós que estamos em graça, temos que ter um zelo ainda maior. Você era zeloso na lei? Eu era. No legalismo, difícil ter alguém mais zeloso do que eu era. Mas em graça eu quero ser muito mais. Porque nós temos que servir a Deus com zelo. Quer servir bem? Sirva com zelo e em graça, né? Não tem como servir a Deus fora da graça. Romanos 12, 11. Eu vou ler a Nova Versão Internacional. Romanos 12, 11. Veja o que o apóstolo diz aqui, ó. Nunca, diga nunca. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Olha aí, ó. Como é que você tem que servir? Com zelo. Ah, mas ô Cristiano, eu estou aqui na internet, estou longe da congregação, congrego virtualmente. Não importa. Mantenha o seu zelo pelo Evangelho. 2 Coríntios 8, 11. Nova Versão Internacional também. Eu vou pegar esse versículo, eu vou propositalmente pegá-lo emprestado do seu contexto, mas ele também vai servir para o que eu vou falar, tá? 2 Coríntios 8, 11. No contexto, Paulo está falando sobre a coleta que estava sendo feita para igrejas mais pobres, né? Irmãos estavam participando para ajudar os pobres. Tá? Ele diz aqui, ó. Agora, olha o que o Paulo diz. Completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Aqui, repito, ele está falando especificamente de um assunto. Mas você pode tirar isso que ele falou sobre este assunto, que no caso era a coleta, e trazer para qualquer coisa. Irmão, tudo que você vai fazer, procure o quê? Completar. Deus colocou uma obra na tua mão para fazer, complete a obra. E demais, complete como? Com forte disposição. Complete essa obra como? Com zelo em concluí-la. Meu irmão, tem que ter zelo pelas coisas de Deus. Ah, estou em graça, ando como eu quero, faço o que eu quero. Não, zelo. Você que está na internet, zelo. Zele pela tua vida, pelo seu testemunho, para você falar da graça, as pessoas verem credibilidade no que você está falando. Sabe, você tem uma vida toda de qualquer maneira, depois quer dar um CD em graça? Cara, o que é isso aí? Que igreja é essa aí que você está? Você rouba os outros, você deve fulano, você é mentiroso. E aí? Aí você vai dar um CDzinho, é isso que esse ministério ensina? Você é safado. E aí? Você é mentiroso, você é ladrão, você é isso, você é aquilo. Que credibilidade vai ter? Zele, meu irmão, porque a tua vida serve para servir a Deus. Quem recebe essa palavra? O que Paulo falou antes? Nunca lhes falte o zelo. Então, quer servir bem a Deus? Eu quero. Número 1, antes de tudo, não tem que servir com ordenanças. Ponha-se como servo, como escravo. Sirva com entendimento, sirva com zelo. Quem quer mais? Amém? Vamos mais um pouquinho? Terceiro ponto. Devemos servir a Deus com o coração de que estamos fazendo para Deus e não para os homens. Terceiro ponto. Sirva a Deus servindo a Deus. É redundante, mas não é. Porque tem muita gente que faz as coisas por homem. Quando você fizer algo para Deus, tenha em mente, eu estou fazendo para Deus. Porque às vezes as pessoas se confundem, né? Ah, eu vou aqui porque o pastor Carlos falou, né? Ele convocou a gente para fazer aqui, sei lá, um evangelismo, vamos supor. Ah, eu vou lá porque senão o pastor Carlos vai ficar triste comigo. É assim que funciona? Porque se o teu coração é isso, então você está fazendo para o pastor. Não, o pastor te convocou, ele convocou porque o Espírito mandou ele convocar. Ora, você vai fazer para quem? Para ele? Não, para Deus. Você que está na internet, entenda, você que está aqui no salão, tudo que você fizer, tenha isso em mente, eu estou fazendo para Deus.
Você não tem que agradar Cristiano França, não tem que agradar Carlos Cavalcante, não tem que agradar Roberta, não tem que agradar pastor Enivan. Você tem que agradar a Deus, meu irmão. Fazer para Deus. Tira da sua mente. Esse é um mau costume que muitos carregam ainda do sistema religioso, né? Muitos vêm nós também, abençoados. Eu não tenho nenhum problema em admitir. Muitas vezes eu fiz coisas para agradar o pastor. O pastor falou, eu ia lá e fazia. O pastor vê que eu tenho desempenho. Tudo era pastor. Não tem vergonha de dizer não, todo mundo já fez isso. Só que nós temos que... Isso é um mofo, é um carrapicho maligno do sistema religioso que tem que cair por terra em graça. Essa coisa de fazer as coisas e pensar no pastor. O apóstolo, eu vou lá, senão o apóstolo vai ficar aborrecido comigo, senão não sei o quê. Você não tem nada com o apóstolo, você tem com Deus. O que você vai fazer, faz para Deus. O seu líder foi levado por Deus a te convocar para uma obra, faça, mas não no líder. Não pensando no líder, faça pensando em Deus. Colossenses 3:23. Também nova versão internacional que eu vou ler aqui. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem... O que está escrito ali, irmão? Tudo. Qualquer coisa que você for fazer para a obra de Deus, seja o que for, pense, estou fazendo para Deus. Seja o que for. Tudo o que fizerem, façam primeiro como? De todo o coração. Como para o Senhor e não para os homens. Será que eu preciso explicar esse versículo? Está claro, não está? Então, se você, meu irmão, que está aqui no salão, ou você que está na internet, que veio do sistema religioso, com esse ranço de querer agradar pastor, líder, fulano, esquece isso aí. Tudo que você faz é para Deus. Para Deus. Quarto ponto. Devemos servir a Deus com atitudes boas cotidianas. Às vezes a pessoa pensa que servir a Deus é, vou me congregar lá com os abençoados domingo, né, pastor Dene? Né? Saiu do portão para fora, não tem mais nada com Deus. É só aqui. Será que é isso que é servir a Deus? Olha, meu irmão, eu quero te dizer uma coisa. Você serve mais a Deus fora da congregação do que dentro. Isso aqui é só uma parte. Se congregar com os irmãos, ouvir a palavra, isso é uma partezinha pequeníssima do servir a Deus. Nós servimos mais a Deus fora. As suas boas ações aí fora é servir a Deus. Tito 2,14. Quando você está lá na tua faculdade, no teu curso, no teu trabalho, na rua, com os amigos, com os vizinhos, tem isso na tua mente, eu estou servindo a Deus agora. Boas obras, Tito 2,14. Que se deu a si mesmo por nós, falando de Jesus, né? Para nos remir de toda iniquidade. Quem recebe aí? Já fomos remidos de toda iniquidade, hein? Agora diz aqui mais. E purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Deus nos purificou para quê? Para sermos primeiro o quê? Zelosos. Deus te purificou para você ser zeloso. E zeloso de quê? De boas obras. Quando você está aí fora fazendo boas obras, fazendo coisas positivas, né? Sendo uma pessoa positiva, ajudando quem precisa de ajuda, fazendo o bem. Quando você está fazendo isso, você está servindo a Deus. Olha que coisa interessante, né? Você que está na internet, de repente achava que servir a Deus era só vir na igreja, tomar Santa Ceia, batizar na água, fazer o jejum. Não é nada disso, não. Servir a Deus é fazer o bem. Então nós servimos a Deus mais fora da congregação do que aqui dentro. Colossenses 1, 9 e 10. Colossenses 1, 9 e 10. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. 10. Para que possais andar como, queridos? De maneira digna do Senhor. Olha aí, ó. Agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Essa última parte você está fazendo agora, crescendo no conhecimento.
Mas não é só isso. Servir a Deus não é só crescer no conhecimento, é também o que? Ser zeloso de toda boa obra. Quando você está aí fora realizando boas obras, você está servindo a Deus, meu irmão, entenda isso. Tira da tua mente que servir é só domingo, colocar a roupinha, tomar um banho, vou lá me congregar com os irmãos, vou assistir a transmissão, vou participar do bate-papo em graça, e depois não. Não. Servir a Deus é 24 horas por dia. Aqui da congregação, mas principalmente fora dela. É com boas obras que servimos a Deus. 2 Tessalonicenses 3,13. Veja o que o apóstolo diz aqui, ó. 2 Tessalonicenses 3,13. Vós, porém, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Irmão, faça o bem sem olhar a quem. Faça o bem, seja ele qual for. Mas, apóstolo, qual tipo de bem tem que fazer? Qualquer coisa que for boa. Realize o que é bom. Fazendo o bem, você está servindo a Deus. Então, você que está na internet aí, ó, fica com essa desculpa, né, de repente, não estou dizendo que todo mundo tem, tá? Estou falando genericamente, né? Fica com a desculpa, estou aqui à distância, não estou congregando fisicamente, então, como é que eu vou servir a Deus? Aí, tá aí, ó, serve a Deus com boas obras. Sirva a Deus fazendo a diferença no mundo. O pastor, abençoado pastor Carlos, escreveu essa semana sobre vocês são faróis, né? Nós somos faróis. Por quê? Porque nós somos chamados a iluminar. Então ilumine o mundo com boas obras. Isso é servir a Deus. Você está entendendo que servir a Deus não tem nada a ver com religião? Nada a ver. Tem que seguir aqui a ordenança, porque o Papa disse que agora é assim. Não importa o que o Papa disse, o que o padre disse, o que o apóstolo disse, o que o pastor disse. O que importa é o que a palavra diz. Servir a Deus não é ser religioso. Servir a Deus é ter boas obras. Servir a Deus é se colocar com zelo pelo reino de Deus. É servir com entendimento, como nós vimos. E para encerrar, nós servimos a Deus, pegando uma carona com o que eu acabei de falar, nós servimos bem a Deus quando servimos ao próximo. Irmão, quando você faz o bem ao próximo, você está servindo a Deus. Quando você faz por um irmão, você está fazendo diretamente para Deus. Sabe aquele benefício que você fez para um irmão? O irmão está precisando de comida, você deu comida. O irmão está precisando de um socorro qualquer, você deu socorro. O irmão está precisando de uma roupa, você deu roupa. Sabe esses benefícios? Você não fez para o irmão, você fez para Deus. Apóstolo, um dia desse eu dei um prato de comida para uma pessoa que estava com fome, eu dei uma cesta básica. Você não deu para a pessoa, não. Você deu para Deus. Quer ver isso? Mateus 25:40. Isso é servir a Deus. Não é ser religioso. Resumindo a mensagem de hoje. Você pensa que servir a Deus é ser religioso? Não. Servir a Deus é ter boas obras. É servir com entendimento. É servir com zelo. É servir ao próximo. No contexto do capítulo 25 de Mateus, Jesus está falando sobre as duas sementes. Os que estão à direita e à esquerda, né? Vinde benditos de meu Pai, e os que estão à esquerda, né? Os que foram apartados. E ele está falando de fazer o bem. Olha, eu estava nu, me vestiste. Estava com fome, me deste de comer. Né? Aí eles perguntam, nessa é uma parábola, né? Nessa parábola, então, as pessoas do lado positivo perguntam, mas, Senhor, quando que nós nos demos o Senhor de comer? Quando que nós vestimos o Senhor, se nós não vimos o Senhor nu? Olha só o que ele responde, Mateus 25:40. O rei responderá, em verdade vos digo, que quantas vezes o fizeste a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeste. Pegou o que é servir a Deus? É servir ao próximo. É fazer o bem. É amar. É servir com entendimento e com zelo. Isso é servir a Deus. Fora disso, é religião. Assim é, porque assim disse o Senhor. Glórias a Deus.